Fala galera do Move, tudo bem? Chegamos ao 9º capítulo do nosso livro. Sem dúvida, o capítulo mais importante de toda a nossa leitura. Então eu vou te convidar a vir comigo, a mergulhar. Algumas frases que Lloyd Jones deixam nesse capítulo vão ficar eternizadas. Mas é muito importante que nesse capítulo ele seja lido com muita atenção, porque alguns detalhes contextuais da mensagem do livro, ou seja, o que está por detrás do livro, nós vamos tratar aqui. Quer aprender mais um pouco? Então já se inscreve aqui no canal, compartilha esse conteúdo, manda essa série para alguém. Vamos fazer o negócio acontecer e eu preciso muito da sua ajuda, tá bom? Vem comigo, solta a vinheta, editor. Bom, pessoal, aqui estamos nós com o livro Pregação e Pregadores, do Martyn Lloyd Jones. Estamos seguindo aí essa leitura. Parabéns para o pessoal que está maratonando. Eu estou vendo aí que tem uns 20, 30 aí que estão acompanhando a série regularmente. E, de fato, esse conteúdo está sendo preparado para vocês. Não é o número de visualizações que nos motiva, mas sim esse afã pela leitura, o desejo e a disciplina que vocês têm apresentado. Aliás, disciplina é uma das pautas aqui de Lloyd Jones. Capítulo de número 9. Olha aí, galera, o preparo do pregador. Se não ficou embaçado aí. Capítulo mais importante, sem dúvida, dessa leitura magnífica e tão importante que é do livro do Martyn Lloyd Jones. Bom, como eu já disse, é a minha terceira ou quarta leitura, acredito que é a quarta leitura desse material, mas ainda não tinha feito ela comentada e para mim está sendo um privilégio. Bom, começa o capítulo, eu já vou começar como o Lloyd Jones começa o capítulo. Olha, ele começa dizendo assim: temos chegado agora a um novo aspecto do nosso estudo sobre a pregação, ou seja, o pregador e a sua pregação. Aqui, por isso que na introdução eu falei assim, de se atentar ao contexto. O Lloyd Jones já está deixando claro que agora é a hora principal, ele está subindo o nível, era aqui que ele queria chegar, e que todos os outros capítulos servem de alguma forma como uma preparação para que Lloyd Jones chegasse aqui, certo? Então, vem comigo. Bom, ele vai começar com uma expressão, ele fala assim, olha, eu vou dizer que é um axioma, né? O pregador está sempre preparado, mas sempre se preparando, né? Para tentar tirar um pouquinho da inércia, não sei se para o público que ele estava, de alguém assim demonstrando que o pregador já não precisa, às vezes uma conversa, ou seu grupo, seu círculo ali de pregadores, ministros que Lloyd Jones pertencia, ele já dá essa direcionada, né? Lembrando que o capítulo começa na página 155 para você se situar. Mas vamos lá. Ele divide algumas regras básicas e nós vamos falar de todas as regras do capítulo aqui. Não é um capítulo extenso, mas é o principal capítulo. Na página 156, ele vai dizer assim que a primeira grande regra é que o pregador deve ser bastante cuidadoso para manter uma disciplina geral em sua vida. Detalhe é que o Lloyd Jones vai falar aqui, ele é médico. Ele está falando que o pregador tem que cuidar da sua saúde, ele tem que cuidar do seu intelecto, ele tem que cuidar da sua espiritualidade, ele tem que cuidar do que ele prega. Por isso que ele está assumindo o nível. Ele vai dizer assim que não adianta você ser um bom pregador e outras áreas da sua vida não estarem equilibradas tanto quanto a sua mensagem. Se elas vão estar equilibradas, ele garante que não. Mas a busca por elas estarem, isso se faz fundamental. É por isso que ele usa o axioma, sempre preparado, mas sempre se preparando. Das recomendações que ele dá é o cuidado que o pregador deve ter com o tempo, porque ele disse que ele conhece vários pregadores que deixam o tempo escoar à toa,
né? E olha que o Lloyd Jones ainda não sabia dos pregadores que tinham WhatsApp, Instagram, que a galera fica o tempo inteiro Instagram, Facebook, rede social, YouTube, para lá, para cá, para pegar pregação, e aí o tempo passa e ele não se prepara. Eu já vou dizer que esse tempo que você está aqui comigo no YouTube, fazendo essa leitura, é um tempo de preparo, mas ele não deve ser o único tempo de preparo. Bom, eu já vou passando lá para a página 158, porque ele vai continuar falando dessas demandas gerais, né? Mas ele vai dizer outro aspecto dessa disciplina, é que o pregador tem que estar ciente que ninguém deve falar para ele o que ele deve fazer. Ele deve saber o momento de orar, o momento de ler, o momento de estudar, tá? Ele vai dizer assim que quando alguém precisa compelir o pregador, orientar ele, é porque ele não está pronto para pregar, porque o pregador adquiriu tal maturidade que ele está pronto para prosseguir, certo? Posterior a isso, ele vai falar o segundo ponto. Então, lembre, o primeiro ponto é a disciplina que o pregador deve manter, tá? O pregador deve ser muito disciplinado. O segundo tópico que ele vai falar, eu vou começar com a frase que fala assim, olha, agora eu abordo o próximo assunto com pouca coragem e muita hesitação, envolto de um senso total de incapacidade. Ele está dizendo que para esse tema ele sabe que ele precisa melhorar. Suponho que todos falhamos no que tange a este assunto, mais do que qualquer outra área. Refiro-me à questão da oração. A oração é algo vital ao pregador. E não é porque o Martyn Lloyd-Jones não orava. Ele vai falar aqui durante o capítulo que a comparação que ele faz da vida de oração com pregador são dos pregadores que antecederam. Spurgeon, Whitefield, Jonathan Edwards. E aí ele vai falar assim, olha, vocês podem procurar e ler todas as histórias, as biografias desses pregadores, e vão ver que esses sim oravam, que nós não oramos, né? E aí tem até um vídeo aqui no canal, os 10 livros que eu mais gostei. Vou colocar aqui no card, vai aparecer aqui em cima, 1, 2, 3 e pá, tá aí no card. E aí tem o livro Heróis da Fé, onde é um livro que você pode conhecer de perto todas as biografias desses pregadores, né? Daí ele diz assim, olha, algumas pessoas me perguntam qual é o modelo, né, a disciplina correta para orar. E o Lloyd Jones vai dizer assim, olha, não tem uma norma, né? Não tem olha, ore tal horário, ore 2h30 pela manhã, 2h30 à tarde, 4 horas à noite. Vai dizer isso não há, porque não adianta você orar de qualquer forma. É a atitude da oração. E não é para que o pregador ore pela pregação ou pelo seu ministério. Isso aqui, cara, é muito bom. Ele vai falar que o pregador deve orar para pôr a sua vida, para ouvir Deus, para que Deus fale com ele, para que ele seja um homem íntimo de Deus, e não que ele desenvolva ao seu bel prazer. Eu vou orar pelo que eu vou pregar, vou orar pela igreja qual eu vou pregar, e aí, fazendo isso, o pregador se distancia da vontade de Deus. Bom, ele vai dizer assim que de todos os pontos de vista, página 160, o ministro, o pregador, deve ser um homem de oração. Isso é constantemente enfatizado nas epístolas pastorais e noutras passagens bíblicas. Então, cada um define, né? Eu fico assim maravilhado com isso aí. Cada um define a sua vida de oração, mas ele não pode ficar sem orar, né? E aí tá complicado, porque nós vamos falar dessa questão do intelecto, mas praticamente os pregadores hoje gastam muito tempo aqui nessa mesma plataforma do YouTube procurando outros pregadores para daí encontrar alicerce para sua pregação, tá? Eles não vêm procurar conteúdo para aprender, eles vêm procurar conteúdo voltado à pregação, e o Lloyd Jones condena isso aí. Bom, terceiro aspecto importante: primeiro, disciplina; segundo, oração; terceiro. E vamos lembrar que uma coisa, o Lloyd Jones é um inglês, e esse negócio de disciplina para os ingleses é uma coisa muito séria. Então, chá das 5 e inegociável. Sempre acordar cedo, nos primeiros raios de sol, os ingleses gostam de dizer. Então, os ingleses acordam ali entre 6h30, 7 horas.
aproveitam bem o seu dia, almoçam por volta das 11, né? Até as 5 o chá, então dormem cedo, são muito disciplinados, e tudo isso já é comprovado que facilita para que o pregador, para que o ser humano desenvolva bem todas as suas capacidades físicas, seu metabolismo, seu intelecto, um bom sono, boa alimentação, horários regrados, né? Isso é tudo muito importante. Terceiro aspecto, então, é a leitura da Bíblia. Primeiro, disciplina, oração, e agora a leitura da Bíblia. Ele vai dizer assim, obviamente que isso é o que o pregador faz regularmente, todos os dias. Meu principal conselho é o seguinte: leia sistematicamente a Bíblia. O perigo está em ler ao acaso, o que significa que toda pessoa tem de ler as passagens que lhe são favoritas. Quero deixar muito claro que, em outras palavras, o indivíduo, dessa forma, não lê a Bíblia toda e ele começa a sua explanação dizendo que o cuidado é em conhecer toda a Escritura. Outro ponto é que ele vai dizer que um dos hábitos mais fatais em que um pregador pode cair é o de ler a Bíblia simplesmente para encontrar textos e sermões. Isso é um verdadeiro perigo. Deve ser reconhecido, combatido e resistido com todas as forças. Se você está assistindo esse vídeo e lê a Bíblia só para pregar, rasga essa página aí, porque não sou eu quem estou falando, é o Dr. Martyn Lloyd-Jones. E aí ele vai usar até alguns textos bíblicos para combater isso aí. Ele vai dizer a experiência pessoal dele, ele vai dizer assim, olha, eu, há muito tempo, não me lembro desde quando, me habituei a ler a Bíblia sempre com uma caderneta e uma caneta. Porque eu, sempre que Deus fala algum texto é marcante a minha vida, eu marco ele, escrevo e dali eu começo a preparar meu esboço e o meu sermão. Aí eu lembrei, eu até marquei aqui no meu livro, do ladinho aqui, ó, não sei se vai aparecer, tá escrito, escrevi Spurgeon. Porque quando você pega os livros de esboço do Spurgeon, do pregador Charles Haddon Spurgeon, o Spurgeon tem umas pregações em alguns textos que eu falo, caramba, o texto parece que é nada a ver, e ele tirou uma pregação, ele tem alguma lição importante ali, é por esse motivo, né? Depois ele vai dizer que, com o tempo, ele não queria admitir, mas que a melhor expressão a ser usada é que o pregador deve se habituar à leitura devocional. Graças a Deus, se você percorrer todo o canal aqui do Move, você vai ver por várias vezes a gente falando da importância da leitura devocional. Bom, ele vai terminar dizendo assim, olha, sinto tristeza por aquele pregador que desconhece o medicamento apropriado para aplicar a si mesmo nas diversas fases pelas quais a vida espiritual passa inevitavelmente. Veja que ele não nega que o pregador passa por momentos difíceis, mas ele condena porque ele não conhece o medicamento, porque ele não sabe a Bíblia num todo, ele está perdidão. E para não ficar perdidão, qual é então a dica, né, do Martyn Lloyd-Jones? Essa vida de leitura, ela deve ser uma vida de leitura ampla, tá ok? Ele fala assim, ó, precisamos achar tempo para ler. Agora nos volvemos ao tipo de leitura que é mais puramente intelectual. A primeira delas é a teologia. Pregador que fala assim, então, hoje eu vou jogar fora toda a teologia e eu vou falar aqui do Espírito Santo, é poder de Deus. Teólogo frio, que ensina teologia gelada, não tem Espírito Santo. Hoje não tem hermenêutica, hoje não tem exegese, hoje tem poder, então. Já era, galera. Bom, a primeira é a teologia. Não existe maior erro, oh meu Deus, não existe maior erro do que pensar que devemos nos divorciar da teologia. O pregador deve continuar a ler obras teológicas todos os anos de sua vida. Vou dar um tempinho aí para você que quer parar o vídeo e sair do canal, porque essa pancada foi muito forte. Bom, se não saiu é porque o Espírito realmente tem alguma coisa com você aqui. Vamos lembrar que o Martyn Lloyd-Jones está falando dessa leitura intelectual. Para ele está combatendo em um outro contexto, tá? Havia uma forte ênfase, a gente falou isso nos outros vídeos, lá no primeiro ou no segundo vídeo. O primeiro é a introdução, mas no segundo vídeo, que
eu passei aqui um pouquinho do momento cultural da Inglaterra, né, contextual da Inglaterra. A igreja estava muito apegada a eruditos intelectuais da Bíblia, e esses eruditos estavam se aproveitando disso para fazer seu nome. E o Lloyd Jones condena essa postura. Página 167, Lloyd Jones vai dizer assim: leia a teologia. Conforme já disse, mas sempre contrabalance essa leitura com a história da igreja, mas também com biografias e leituras mais devocionais. Aí eu indico aqui Richard Foster, Brennan Manning, Tomás de Kempis. Deixe-me explicar por que isso é tão importante. Lembre-se, você está se preparando, e o perigo que ameaça um homem intelectual que só lê teologia ou filosofia é deixar se arrastar pela soberba. Esse é um grande risco até para os estudantes, até para você que gosta de teologia, que está acompanhando aqui o canal, que é um estudante de teologia. Esse é um risco a ser atendido. Depois ele vai a prestar atenção, né? Bom, depois ele vai dizer que as leituras precisam ser amplas, ler sempre um bom jornal para contextualizar a sua reflexão, a sua crítica. Ele vai dizer assim que um pregador pode passar horas lendo um jornal, mas ele precisa passar a mesma medida lendo a Bíblia, que ele precisa estar à parte de acontecimentos que são importantes e de informações que estão por trás desses acontecimentos, que as mídias podem, de alguma forma, deturpar, e o pregador procura. Agora, aproveitando que o que tem de pregador que me entra em fake news. Outra coisa, gente, não vamos falar no nosso contexto brasileiro de política no púlpito, direita, esquerda. As leituras sobre política no ambiente religioso são muito, muito ruins. Os conceitos de democracia, de estruturas partidárias. Gente, olha, então, pregador, evite, a não ser que você tenha gabarito para tanto. Então, esses assuntos polêmicos. Outro problema recorrente nos púlpitos do Brasil é o excesso de brincadeira, a mensagem ficou cômica, uma despadronização, uma desafeição da pregação, prega de qualquer jeito, fala de qualquer jeito, gírias, nem a Bíblia aparece mais, né? A forte concorrência onde a Bíblia está de um lado e a marca da garrafinha de água, né? Porque ele usou uma garrafinha Voss, e essa garrafinha é água, é R$20 uma garrafa. Até isso a pregação está concorrendo. Então, a gente precisa ter muito mais atenção com isso. Bom, Lloyd Jones termina com a frase dos filósofos gregos. Ele vai dizer assim: pregador, de tudo que eu falei sobre a disciplina, oração, leitura da Bíblia, conhecimento, ele vai dizer assim que o principal conselho é o conhece-te a ti mesmo. Saiba seus limites, aonde você erra e aonde você acerta, potencialize acertos, delimite erros e cresça. Pregue a sua vida. Beleza? Videozinho longo, mas videozinho top, porque esse, cara, eu praticamente fiz essa série para chegar nesses capítulos aqui. E vocês não têm noção do próximo, que é a preparação do sermão. Ele vai falar um pouquinho de tipologia, tipo de sermão, expositivo, temático, textual, parará. E aí o pessoal começa a gostar mais também. Certo? Até a próxima, pessoal.